Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo no nosso espaço de entrevista a secretária de Saúde Teutônia, Fernanda Damer Sanders. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E também a coordenadora do CAPS, Daiana Bueno, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Bom, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Que é sobre o CAPS, ou seja, houve uma mudança entre casa mental, né, passando a ser CAPS. Como é que funciona isso? Conta um pouco para nós e para os nossos ouvintes. Isso, o CAPS, na verdade, é o Centro de Atendimento Psicossocial, tá? Antes nós tínhamos a Casa Mental e hoje, então, nós estamos habilitados, desde semana passada, pelo Ministério da Saúde, a sermos CAPS. Tá? Qual é a principal diferença entre CAPS e Casa Mental? Não só para os usuários da Casa Mental, tá? É para a população no geral que vai sentir essa mudança. Mas aí quem pode nos contar um pouquinho melhor é a coordenadora Daiana, que ela vai poder explicar qual é a principal diferença desses dois atendimentos. Perfeitamente, então vamos lá. Então, bom dia, comunidade. É com grande alegria, então, que nós viemos divulgar, então, a habilitação do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial Melodias da Vida, aqui de Teutônia, o CAPS 1, que atende todas as faixas etárias, todos os ciclos da vida que a gente diz, né? Criança, adolescente e adulto. E acho importante a gente contextualizar um pouco do porquê o surgimento desses CAPS, né, no Brasil. E, na verdade, eles foram instituídos a partir do ano de 2002 pelo Ministério da Saúde, né, como uma forma, então, de criar centros especializados para o atendimento daqueles pacientes com transtornos graves e moderados, né, persistentes, que a gente fala também, e que também decorrentes ao uso de álcool e outras drogas, para substituição daqueles hospitais psiquiátricos que nós tínhamos ao longo de muitos anos, né, Brasil afora. Então, os CAPS, eles vêm como esse modelo, esses serviços de substituição desses manicômios, como a população, né, conhece, assim, dá para se dizer, né? E ele tem a função, então, de prestar, né, atendimento e cuidado com um olhar ampliado para aquele sujeito, para aquele paciente, para aquele usuário, né? Evitando, assim, internação. Então, dá para se dizer que a gente tem que esgotar todas as possibilidades que a gente tem dentro do serviço, em termos de cuidado, em termos de terapia, né? Para evitar com que este paciente busque uma internação psiquiátrica. Então, mais ou menos a diferença, né? E como surgiu, então, o CAPS no Brasil, né? Então, hoje, a gente passa a atender pacientes, né, e usuários com transtornos mentais moderados a graves e também aqueles pacientes decorrentes ao uso de álcool e outras drogas dentro do nosso serviço, buscando sempre a reabilitação daquele paciente, a reinserção daquele paciente na sociedade. Porque ao longo, né, anos atrás, décadas atrás, o usuário ele era excluído da sociedade. Então agora, né, a primazia, o objetivo é que a gente busque sempre com que este paciente permaneça na sociedade, buscando a sua autonomia, nós enquanto equipe fortalecendo então para ele essa autonomia, para que ele consiga conviver, tendo sua rotina, né, trabalhando, convivendo em comunidade, em sociedade, que é o que todos nós queremos, né? Então o serviço tem este objetivo, este olhar para o cuidado. Perfeitamente. Né? Em cima disso, esses atendimentos, eles ocorrem no mesmo local que era a Casa Mental ou ele tem um espaço separado? Não, ele ocorre no mesmo local, né? O que acontece é que hoje a equipe ela foi ampliada. Então, nós passamos a contar também com a equipe, na verdade, ela é formada por médicos, especialistas na área, né, psiquiatras, psicólogos, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, recepção, técnicos administrativos, para justamente a gente ter esse cuidado e esse olhar de todas as áreas de cuidado que a gente fala dentro da saúde, né? Então, o usuário, outra mudança também que é importante a gente dizer que o horário de atendimento do CAPS, ele também é modificado. Então, a gente passa a ter um horário mais estendido, que o funcionamento é das 7h30 da manhã até as 17h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia.
Como esses pacientes eles chegam até nós, Jonathan? Muitas vezes referenciados por hospitais, né? Então, o paciente que teve uma alta hospitalar, ele vai ser referenciado para o nosso serviço. Ele pode ser referenciado pelas unidades básicas de saúde, quando essas unidades de atenção primária também esgotam todas as possibilidades de atendimento do paciente no seu território, né? Pode ser um paciente que vem encaminhado por escola, pelo Poder Judiciário, ou até mesmo pela busca espontânea dele, de um acolhimento, né? Então, durante toda a semana, no horário de funcionamento do serviço, tem sempre um técnico de referência para aquele turno, aonde que vai acolher aquele paciente que vai chegar. Porque pode acontecer de um paciente chegar numa crise também para algum atendimento e a gente ter que fazer alguns encaminhamentos, né? Então, a gente acolhe esse paciente, acolhe a situação e a gente, depois disso, monta um plano terapêutico singular, que é o PTS para aquele paciente. Em equipe, a gente monta esse PTS junto com o usuário e com a família. Então, também isso é uma grande diferença e algo muito importante a ser dito, assim, porque a gente constrói esse plano com o usuário, né, que é dele, o plano, né? Então, a gente precisa dessas trocas com a família, muitas vezes, porque as famílias vêm buscar ajuda também, né? Para lidar com a situação do paciente, o transtorno mental, enfim, que a família também, muitas vezes, entra no adoecimento, né? Então, a gente tem todo esse cuidado familiar também. E, montando o PTS, a gente indica quais são os atendimentos terapêuticos que ele vai passar a receber, né? Então, hoje, o serviço ele conta com atendimentos individuais, psicológicos, atendimentos médicos individuais, oficinas terapêuticas, grupos terapêuticos, né? Sempre coordenado por profissionais. As oficinas terapêuticas, é importante a gente dizer que também é algo que passa a pertencer ao nosso serviço, né? Então, acaba que a gente tem oficinas de artesanato, oficinas de esporte, oficinas voltadas à saúde, né? Atividades comunitárias. Então, por exemplo, na semana passada, a gente teve um passeio com nossos pacientes crônicos. A gente foi até a Univates, fizemos uma apresentação para o curso de psicologia. Então, a gente tem uma oficina de comunicação que é oficina da música, né? Que é o quanto que é importante a música para a gente, né? O quanto que ela é potente para o ser humano também, né? Então, a gente tem uma oficina. E na semana passada, esses pacientes, eles foram até a Univates. A gente fez um tour na Univates, conhecemos vários locais da instituição, fizemos a apresentação para o curso de psicologia. Então, é esse pertencimento para a sociedade que a gente busca para o nosso usuário, né? Esse plano ali, como é que é o PTS. PTS, que eu achei interessante pelo fato de ele ser elaborado junto com o paciente e junto com a própria família. Vendo assim no lado profissional, isso você percebe assim que isso ajuda mais na recuperação desse paciente? Com certeza, porque ele passa a entender a importância, né, do tratamento, né? E é ele que faz o tratamento, né? A gente sempre diz assim, o quanto que nós estamos ali para auxiliar o paciente, para buscar fortalecer ele, mas é ele, né? Ele é o sujeito, ele precisa querer, né? Então, ele sendo parte disso, o tratamento ele também acaba mudando, né? Perfeito. Uma das questões também, acho que o ouvinte deve estar se perguntando. Bom, agora então temos o CAPS em Teutônia, mas a casa mental ela continua funcionando ou ela é juntada ao CAPS? Como é que vai ficar essa parte? O que nós estamos organizando, tá? Junto com o CAPS, existe todo um processo de matriciamento, que a gente chama, tá? O matriciamento é a gente estar em contato e matriciar os casos junto com a atenção primária. Então, em alguns casos que a gente percebe que o paciente está estável, está bem, né? Pode seguir o seu atendimento junto à atenção primária, nós estamos fortalecendo as unidades de saúde. E é importante, né, secretária, a gente frisar também que com isso houve a contratação de mais profissionais da psicologia dentro da atenção primária. Isso, agora, em todas as unidades vai ter esse atendimento psicológico também, tá? Que antes nós não tínhamos. A porta de entrada era pela casa mental.
Então agora já vai ter esse filtro, vai ter esse direcionamento para as unidades. Porque toda e qualquer unidade de saúde, ela vai trabalhar com saúde mental. Não é porque o paciente tem um transtorno mental que ele tem que ser direcionado ao CAPS. Todo mundo tem que ter esse conhecimento, né, para lidar com saúde mental dentro do seu território. Então, a gente está fazendo esse processo de matriciamento. Iniciamos na semana passada, né? Mas todos os pacientes continuam tendo suporte, né? A gente continua dando esse suporte no que for necessário para ele até as coisas irem se direcionando, assim. E tem aqueles pacientes que vão permanecer conosco, né? Pacientes crônicos, por exemplo, portadores de esquizofrenia, eles são pacientes que acabam ficando com nós de uma forma mais intensiva, digamos assim. E uma grande mudança também é que, com isso, o paciente ele acaba muitas vezes passando o turno de atendimento conosco, numa oficina, num grupo, né? Então, o paciente ele é visto quase que todos os dias, conforme o seu plano terapêutico, né? E ele acaba ficando conosco o turno no CAPS, né? Permanece conosco durante o turno daí. Perfeitamente. Esse pessoal que fica mais tempo, eles ficam só meio turno, eles ficam o dia todo? Como é que funciona também essa questão? Eles voltam para casa no meio-dia, ficam direto, só para ter uma ideia? Depende de cada caso, né? De cada situação. Se tiver algum paciente que está numa crise, que está numa situação mais complexa com a sua família, né? Está tendo algumas dificuldades, a gente, conforme o plano, a gente vai indicar daqui a pouco para que este paciente permaneça conosco o dia. Passando o dia, ele recebe as refeições também dentro do serviço, né? Mas isso tudo é conforme a indicação, né? Ou médica, né? Ou dos demais profissionais que ali estão cuidando daquele paciente. Uma coisa importante também que eu acho que a gente tem que ressaltar, esse serviço, ele é pago ou ele é gratuito? Só pra gente... Ele é gratuito. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Integral, tá? Tanto as refeições, como as oficinas, como os atendimentos, todo ele é gratuito. Perfeitamente. Até o pessoal, daqui a pouco, fica essa dúvida em querer saber, né? Sim. E a porta de entrada, na verdade, então, seria as consultas, primeiramente, nos postos de saúde, para depois ser encaminhado, né, ou o paciente, como eu falei, pode vir de forma espontânea buscar... Diretamente lá. Isso, buscar o CAPS, né? A gente vai acolher e a gente também vai direcionar, né? Porque, às vezes, alguns casos chegam para a gente fazer o acolhimento e a gente percebe que é um caso que envolve questões de vulnerabilidade social. Então, a gente vai encaminhar para o serviço de referência, que é o CRAS. Pode acontecer do paciente buscar o CAPS, mas tem algumas questões relacionadas à violência. Então, a gente vai referenciar para o CREAS. Essas situações, elas podem acontecer. Pode ser que o usuário chegue numa crise, né, com uma ideação, com um plano suicida. A gente vai ter que encaminhar para o hospital. Então, ele pode vir de forma espontânea também buscar o atendimento, né? Perfeito. Hoje vocês têm, em média, quantas pessoas vocês atendem? Cerca de 800. 800? Isso por mês? Não, 800 pacientes. 800 pacientes. Isso. Daí tem aqueles pacientes que vêm mensal, né? Aqueles pacientes que vêm todos os dias conosco, né? Aquele paciente que vem a cada 2 meses para atendimento psiquiátrico, né? Então vai mudando assim conforme o grau do paciente. Isso. Perfeito. Teria alguma coisa a mais que você gostaria de colocar sobre o assunto? Não, eu acho que esse novo serviço, essa nova modalidade de cuidado, ela vem justamente para agregar, né, uma necessidade do município, que nós já vínhamos percebendo ao longo desses anos, a importância desse serviço para o município de Teutônia, né? E a gente vai, né, continuando com esse olhar, com esse cuidado todo, né? Essa ampliação, com a ampliação da equipe, a gente também consegue cuidar mais dos usuários, né? Então é isso, assim, a gente está muito feliz, né, de ter o CAPS. O nome Melodias da Vida, ele foi escolhido pelos próprios usuários, então, né, e isso também foi muito significativo. Então, nós estamos à disposição, né, e seguimos trabalhando, né, para atender a população de Teutônia. Com certeza. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo e qualquer novidade, por favor, sinta-se à vontade em nos contar, para a gente também poder passar a comunidade teutonense para os nossos ouvintes. Obrigada. Um ótimo dia.